Agora na CBN, Café, Saúde e Direito, com Stefano Cossenza. Bom dia, doutor Stefano, tudo bem? E aí, Camila, melhor ainda que amanhã temos um feriadinho. É isso aí, amanhã temos feriado. Eu tô feliz porque amanhã eu vou folgar, né? Então isso é o mais importante. Mas hoje, doutor Stefano vai trazer no Café Saúde e Direito o tratamento integrado de dores orofacial, uma abordagem, né, dentária e acupunturista. E quem vai participar conosco para falar sobre esse assunto também é o Dr. Edson Crepaldi, que é dentista e acupunturista. Bom dia, doutor Edson, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Um prazer enorme estar com vocês para poder falar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos através dessas duas técnicas, odontologia e acupuntura. Muito bom, nós que agradecemos, né? Além de dentista, acupunturista, esposo e avô, o seu Edson também é músico. Olha, essa eu não sabia, você não me contou para colocar aqui na biografia dele. E quem faz acupuntura ganha um show. Pois é, nós temos também a habilidade de tocar violão, né? E participamos, inclusive, de algumas bandas aqui em Rio Preto, como o Grupo Apocalipse. Eu era guitarrista do Apocalipse antes de fazer odontologia, não é? O de Cats, que era um conjunto também, na época nós não chamávamos de banda, chamávamos de conjuntos, né? E às vezes o paciente precisa também de uma música. É assim que nós tratamos nossos pacientes na clínica. Isso mesmo. Ô, doutor, eu gostaria um pouco que você falasse pra gente sobre a integração das práticas, né? Como a odontologia e a acupuntura podem trabalhar juntos para tratar as dores orofaciais. E se você poderia compartilhar alguns exemplos de casos do que é uma dor orofacial e exemplos bem-sucedidos que tiveram também do tratamento com a acupuntura. Bem, a princípio nós vamos abordar o que é uma dor orofacial. A dor orofacial seria a relação, não é, entre a boca do indivíduo, né, a cavidade oral, e a face. Então nós temos como dor orofacial, por exemplo, a DTM. Primeiramente, o que é uma ATM? Articulação temporomandibular, que é a articulação que faz da mandíbula, a colocação da mandíbula na cavidade temporal. Nessa cavidade existe, entre a mandíbula, o côndilo da mandíbula e a cavidade temporal, existe uma espécie de menisco ali que nós chamamos de disco articular. Não é? E uma vez lesionada essa estrutura, nós temos uma disfunção temporomandibular. Tá? E essa disfunção, isso é o funcionamento anormal desta articulação, dos ligamentos, músculos da mastigação, dentes e estruturas de suporte dental. Tá? Então essa é uma das dores, né, que acomete o paciente e muito comum na nossa sociedade hoje, com o estresse, né, com a depressão, com outras doenças, ansiedade, né? Dores também traumáticas, acidentes sofridos, então pode causar essa DTM. Né? Então, como é que nós tratamos isso? Primeiramente, a acupuntura é uma técnica, é uma medicina chinesa, uma técnica holística, ou seja, ela trata o todo do paciente. Né? Então, começamos a tratar com a acupuntura esse paciente para tirarmos a dor inicialmente e relaxarmos esse paciente devidamente, para depois tratarmos a questão odontológica. E nessa questão odontológica nós vamos abordar uma série de fatores. Né? Está relacionado, por exemplo, uma DTM está relacionada
com hábitos parafuncionais, como apertamento dos dentes, a pessoa que trava muito os dentes numa tensão, bruxismo, ou briquismo, que é a função parafuncional do paciente, que faz o rangimento dos dentes através do estresse, da depressão, da ansiedade, desses eventos traumáticos que nós dissemos. E com isso nós temos então a dor orofacial. Pode acometer os músculos da face, os nervos, né, os vasos sanguíneos. Então temos aí dores no pescoço, dores no ouvido, dores na própria face, né? E dores, enxaquecas muito comuns nessa situação, entendeu? Ô Edson, e assim, eu tô com uma enxaqueca, tô com uma enxaqueca ou uma dor lateralizada no crânio. Ela pode ser por uma dor orofacial? Ela pode ser uma questão da mandíbula, ou bruxismo? Como que... Explica melhor para nós, assim, como pode ser Grande encarado. parte das dores de cabeça, né, das enxaquecas, tem relação com a mastigação, tem relação com a ATM. Né? Uma DTM, ela pode causar uma enxaqueca e o paciente vai tratar com vários profissionais sem chegar a um diagnóstico preciso. Então, o diagnóstico preciso tem que ser acompanhado também de um profissional da área odontológica. O dentista vai fazer todos os movimentos da mandíbula, examinar o engrenamento dos dentes, que nós chamamos de oclusão dentária, e através dessa oclusão dentária, ver os desgastes promovidos pelo bruxismo, para saber o grau de comprometimento dos músculos e nervos da face. Então pode ocorrer. Como o músculo temporal faz o levantamento da mandíbula. Onde que é o músculo temporal O para os músculo ouvintes? temporal, ele pega toda a parte da cabeça, são bilateral, né? Então ele pega toda a parte da cabeça e a porção profunda desse músculo é muito grande. A porção profunda dele pega a mandíbula e faz o levantamento. Então começa aqui Na testa? na testa, né? Bem na região frontal, e você tem então na realidade você tem ali um apertamento dos músculos faciais. E esse é um dos principais músculos que fazem a enxaqueca. É como, eu vou fazer uma pergunta assim que me veio, é como se, é que é mais comum, né, as pessoas que têm hernia de disco. Quando dá aquela pinçada no nervo, você sente a dor. Vamos supor que a pessoa tá com a região, com o nervo inflamado, aí na hora que dá aquela pinçada, que vai sentir a dor de cabeça, a dor na mandíbula. Seria uma coisa nesse sentido? Ou... Na realidade é bem diferente, porque na coluna existem as vértebras. Esse pinçamento já é o pinçamento acometida nas vértebras, né? Na mandíbula é diferente, tá? Nós vamos acometer mais a parte muscular. Essas dores são mais da parte muscular, pressionando os nervos também. Entendi. E assim, quais são as causas mais comuns? Falta de sono, bruxismo. Por que eu adquiro bruxismo? Eu nasço com isso ou é uma crise que eu tive mal curada? Como que essas doenças são mais comuns e como que a gente consegue diagnosticar e tratar? Como eu já disse anteriormente, o estresse é um grande causador, né? É um dos grandes causadores do bruxismo, né? Principalmente o estresse, né? As pessoas muito tensas,
Então, devem procurar profissionais da área de saúde para esse tratamento, do tratamento emocional. Nós tratamos na clínica e nós tratamos com acupuntura, tá? Mas tem alguns casos que nós também temos a opção de tratar com profissionais como os psiquiatras, psicólogos. Às vezes o paciente precisa entrar com medicação, né? Então, dependendo do quadro, do grau do quadro acometido, né, do paciente, nós temos então uma opção de trabalhar com psicólogos, com psiquiatras, com neurologistas, depende do caso. E quais os tratamentos odontológicos mais eficazes para as dores? Na odontologia nós temos as placas mio-relaxantes, né? Um dos tratamentos, e examinando esse paciente, se ele tiver muito desgaste, tem que fazer o levantamento de mordida para corrigir a parte funcional da mordida desse paciente. Mas é cirúrgico ou é com aparelho? Com próteses, né? Com implantes, com próteses, corrigir. Às vezes a falha dentária do paciente pode desencadear um caso de DTM, por exemplo, né? Porque a ausência do dente, ela promove uma pressão maior nos dentes que não estão, nos dentes que estão funcionando. Então é importante que se passe por um dentista antes de outros profissionais para realmente averiguar se o problema é dentário, se o problema é psicológico, ou outros problemas com tratamento com outros profissionais. E na acupuntura, existe alguma contraindicação ou limitação que tem que ser considerado? A acupuntura, basicamente, nós tratamos com auriculoterapia e com agulhas de acupuntura, que são extremamente finas e colocadas em pontos específicos, que nós chamamos de pontos de acupuntura. E não existe uma contraindicação direta para um paciente com saúde normal, né? Só as pessoas com saúde muito debilitada, as gestantes até o 3º mês de gravidez, contraindica-se a aplicação de acupuntura. Aplicação de acupuntura sistêmica, acupuntura com agulhas. Mas a auriculoterapia não tem contraindicação. O que é a auriculoterapia? São sementes de mostarda que se coloca na orelha, né, onde você vai fazer o trabalho de relaxamento dos pacientes, de relaxamento da mandíbula, e tem uma eficácia muito boa. Pouca contraindicação também na acupuntura sistêmica, de agulhas, mas existe algumas com pacientes embriagados, com pacientes muito debilitados e a gestante até o 3º mês de gravidez. Nas gestantes tem pontos que não podem ser colocados, por isso que a acupuntura tem que ser feita com especialistas. E só para finalizar, qual conselho você dá aí para os pacientes com dores orofaciais para eles terem um autocuidado? Primeiramente, o paciente deve regularmente frequentar o seu dentista. Ele vai diagnosticar se você está prestes a ter um problema orofacial através dos desgastes promovidos pela articulação, pelos dentes, promovido pelo bruxismo, pelo apertamento, né? Então, no apertamento dentário é que você vai perceber a rigidez muscular. No desgaste, você vai perceber que o bruxismo está muito presente e você pode trabalhar então essas placas mio-relaxantes. Muito bom. Doutora, para a gente já finalizar então, você falou da importância, né, de uma pessoa frequentar, né,
sempre o consultório dentário, né, um dentista, porque a saúde bucal, a gente está falando das dores orofacial, mas também é importante falar porque a saúde bucal é muito importante, porque se não tomar todo o cuidado pode trazer até doenças, né, que são causadas ali e, né, consequentemente outras doenças que até pode se tornar, né, casos sérios, vamos dizer assim. Exatamente. O paciente deve visitar o dentista sempre. Às vezes ele não pode, ele pode não detectar as cáries na boca. Às vezes ele diz, meus dentes são bons, mas nós podemos esquecer que nós temos bochecha, gengivas, nós temos os dentes, né, e toda a parte de glândulas que tem que ser examinada pelo dentista. Então, às vezes ele não tem cárie, mas tem um problema periodontal, né? Isso acometendo a gengiva, que às vezes é pior do que uma cárie, porque um problema periodontal, ele vai reabsorver o osso desse paciente e vai promover mobilidade nos dentes até perdê-los. Por isso a importância, né? Tem que cuidar de tudo, né, doutor Stefano? Com certeza. E quanto mais tiver a prevenção, melhor fica depois do tratamento, ou nem chega a ter o O tratamento. ponto alto é a prevenção. Por isso que deve sempre procurar o cirurgião dentista. Tem que fazer a manutenção dos seus dentes. Manutenção dentes e adjacentes, né? Como eu disse, gengiva, bochecha, né? E detectar alguma doença que possa vir. É uma medida preventiva que todos nós deveríamos fazer. Com certeza. Doutor Edson, muito obrigada pela sua participação ao convite do doutor Stefano. Seja sempre bem-vindo aqui ao CBN Grandes Lagos. O prazer foi meu e estou à disposição para quando vocês precisarem ouvir alguma coisa a respeito da nossa profissão, estaremos sempre presentes. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Edson. Obrigada, doutor Stefano, por hoje. Um abraço para você, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado, né? Provavelmente deve ser um fim de semana prolongado para você, um feriado prolongado. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Obrigado, Camila, e obrigado a todos os ouvintes aí também por acompanhar a gente mais nesse dia. Obrigadão. 10h55.